Abílio, que a gente vai representar aí pelo ponto A, Gioconda, que a gente vai representar pelo ponto G, estão sobre uma superfície plana de uma mesma praia. Em um dado instante, vem sob respectivos ângulos de 30 e 45 graus um pássaro, que está ali no ponto P, voando, conforme é representado aí nessa figura. E aí ele fala o seguinte, ó, considerando desprezíveis as medidas das alturas de Abílio e Gioconda, e sabendo que naquele instante a distância entre A e G era de 240 metros, a quantos metros de altura o pássaro distava da superfície da praia? Então ele quer saber exatamente isso aqui. Tá? Quer saber exatamente esse tamanho aqui, que eu vou chamar de x? Não vou chamar de x agora, tá? Vamos... Como é a altura, né? Isso aqui tem que ser perpendicular à base, tá? Vamos fazer o seguinte, né? Tem que descobrir esse valor, tá certo? Só que eu não tenho muita base aí para a gente trabalhar, né? Porque eu tenho triângulos, retângulos, eu tenho ângulos, então me dá uma ideia da gente trabalhar aí com trigonometria, certo? Só que vamos focar primeiro nesse triângulo retângulo aqui, né? Ele tem 90 graus aqui embaixo, lógico, né? Ele tem esse ângulo de 45. Então, aqui em cima, ele também mede 45 graus, tá certo? Ou seja, é um triângulo isósceles. Então, se eu chamo a altura aqui de x, esse lado aqui de baixo também vai ser x. Então, não preciso usar trigonometria para a gente dar nome aí aos lados, né? Eles vão ser de mesma medida justamente por causa dos ângulos. A gente tem um triângulo isósceles, enfim, né? Então, aqui a gente já tem x e x. Agora, se eu chamei esse pedaço aqui de x, esse outro pedaço aqui, a gente consegue também saber o tamanho ali com relação ao valor de x. Porque se esse pedação todo aqui é de 240, né, do A até o G, e eu já tenho um pedacinho aqui que vale x, o que vai sobrar é exatamente o pedaço todo de 240 menos aquele pedacinho x. Então, eu tenho aqui um triângulo desse lado, um triângulo retângulo, em que a hipotenusa eu não sei nada, mas também não vai me atrapalhar em nada. Eu já tenho um valor aqui de um cateto x e de outro cateto 240 menos x, tá? Então, se ficou poluído, eu posso tentar, fazer aqui um triângulo rapidinho, só para exemplificar como é que a gente ficou. 240 menos x, x e esse ângulo aqui de 30 graus. E aqui a gente consegue fazer aí a trigonometria tranquila, tá? Por quê? Porque com relação a esse ângulo de 30, a gente tem aqui a hipotenusa, certo? Que é oposto ao ângulo reto. Oposto ao 30, a gente tem o cateto oposto. E encostando nele, a gente tem o cateto adjacente, certo? Então, com relação ao soca à toa, a gente quer descobrir o oposto, né, que seria o valor do x, e a gente vai utilizar o adjacente, né, que também tem x, então não tem problema. Então, a única razão trigonométrica que eu sublinhei duas vezes aqui é o toa. Então, a gente vai usar o t, que é a tangente de 30 graus, que é o cateto oposto x sobre o adjacente 240 menos x. Então, agora a gente vai desenvolver em cima aí do tangente de 30, tá? Lembrando, né, que o tangente de 30 é um valor que a gente precisa saber, certo? Tangente de 30 a gente precisa saber. Isso é igual a raiz de 3 sobre 3, porque 30 é um ângulo notável. Então, sendo cosseno e tangente de 30, 45, 60, a gente precisa saber, tá? Feito isso, tem que saber no sentido de tem que decorar, tá? Porque esses valores não são dados nos problemas. Aqui a gente multiplica cruzado e vai embora, tá? Então, 3 vezes x, 3x.
240 vezes raiz de 3 é 240 raiz de 3, menos x vezes raiz de 3 é menos x raiz de 3. Certo? Como eu quero descobrir o valor de x, tem que isolar ele, né? Então, 3x mais x raiz de 3, né? Eu trouxe o x raiz de 3 para a esquerda, então ele vai mudar de sinal para a esquerda do igual. E aqui sobrou somente 240 raiz de 3, tá? Vou subir um pouquinho aqui. Como eu quero saber o valor do x, eu tenho que isolar ele. Então, aqui nesse caso, como eu não consigo somar, né? Não consigo somar porque não são aí... tem raiz de 3 e tem 3, enfim. Eu vou colocar o x em evidência. Ou seja, eu botaria aqui na frente. O que tem em comum vai para frente, que no caso aqui é só o x. E o que não tem em comum fica dentro do parênteses, né? Que é o 3 mais raiz de 3. Nota que eu não fiz nada de errado, né? Se você fizer a distributiva aqui, você vai ver que eu vou chegar no que eu tinha antes, que era ali o 3x mais x raiz de 3. É claro, né, que eu não vou fazer a distributiva aqui, porque senão eu ia voltar para o que eu tinha antes, né? Só falei para vocês entenderem o que foi feito. Como eu quero descobrir o valor de x, eu vou isolar ele. Ou seja, essa parte que está multiplicando aqui vai para o outro lado dividindo. Então, eu vou ficar com 240 raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Muito bom, né? É isso que tem lá na solução? Não, né? Nas alternativas? Não. Então, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Deixa eu trazer até um para cá. Vamos ter que trabalhar isso daí, tá? E como é que a gente trabalha isso, né? No denominador, a gente ficou com raízes, né? Então, a gente vai ter que tirar a raiz do denominador. Como é que a gente faz isso? Quando a gente tem aqui dois termos, a gente trabalha com o conjugado. Então, a gente vai multiplicar pelo conjugado. Quem é o conjugado de 3 mais raiz de 3? É o 3 menos raiz de 3. Porque essa multiplicação vai fazer com que a raiz desapareça, que é o produto da soma pela diferença, né? Para quem aí está ligado em produtos notáveis, fatoração, enfim, é o produto da soma pela diferença. Só que se eu faço essa multiplicação na parte de baixo, para eu não modificar a minha fração, também tem que multiplicar em cima, tá? E vamos ver o que vai dar, ó. No numerador, eu vou ter 240 vezes 3, né? Essa primeira multiplicação aqui, né? 240 vezes 3 vai dar 0, 12, 720. O raiz de 3 a gente repete. A segunda multiplicação, o raiz de 3 vezes raiz de 3 vai fazer com que a raiz desapareça, né? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Então, aqui vai ficar menos, que é positivo com negativo, 240 vezes 3, que também é 720, tá? E na parte de baixo, a gente vai ter produto da soma pela diferença, é exatamente o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, para quem aí está meio que perdido em produtos notáveis e fatoração, não tem problema, é só você fazer a distributiva, tá? Você vai ver que os termos centrais eles vão se cancelar, tá? E aqui, só repetir, tá? Em cima só repetir. 3 ao quadrado é 9. E aqui, raiz de 3 ao quadrado vai ficar somente o 3, tá? E aí, 9 menos 3 vai dar 6. Então, esse 6 ele vai cancelar, né? Vai simplificar com 720 dos dois lados, tá? Porque é uma subtração. Então, x vai ser igual a 120, né? Raiz de 3 menos 120. E aí você vai ver que ainda não tem ali nas alternativas, né? Só que aí, nesse caso, o que a gente vai fazer com 120? Colocar em evidência, né? Que nem a gente fez com x ali em cima. Então, aqui o x vai ser igual a 120. E o que não tem em comum, coloca dentro do parênteses. Só que aqui não sobrou ninguém, né? Mas não tem problema. 120 é como se fosse 120 vezes 1. Então, aqui a gente coloca 1. Nota que, novamente, né? Se você fizer a distributiva, você vai voltar para o que você tinha antes. Então, aqui a gente já encontrou o valor do x, ó.
120, raiz de 3 menos 1, é exatamente a letra B de Bhaskara.